É isso, Bruno. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, bom dia para os amigos e também para o fã de esporte. Então, o Manchester United quer tirar Vitor Roque do Palmeiras. E a proposta é simplesmente absurda. Mais de 300 milhões de reais pelo atacante que vem brilhando com a camisa do Verdão. O jovem de apenas 20 anos voltou a jogar em alto nível e está chamando a atenção da Europa inteira. Mas será que o Palmeiras vai liberar o novo xodó da torcida? E o Barcelona, que ainda tem parte dos direitos do jogador, também pode lucrar com essa venda. A novela promete grandes reviravoltas e bastidores quentes nos próximos dias. Agora eu quero saber de vocês, torcida alviverde. Venderiam o Vitor Roque por essa fortuna ou segurariam ele para brigar por mais títulos? Comenta aqui embaixo e já deixa o like para fortalecer o Verdão. Ontem o Palmeiras foi lá em Caxias do Sul, venceu o Juventude por 2-0, jogando com o time praticamente todo reserva, né? Claro, depois da virada histórica na Libertadores, o Abel poupou alguns titulares, mas mesmo jogando com o time alternativo, o Palmeiras então voltou a vencer após 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. A gente está aqui na academia de futebol, mas hoje o Palmeiras não treina, o time recebeu folga, né? Depois dessa viagem lá para o Sul, mas se reapresenta amanhã de manhã aqui na academia. Como vocês falaram, né? O Bruno Rodrigues voltando a marcar, marcou o primeiro gol do Palmeiras no primeiro tempo e no segundo tempo o Felipe Anderson então marcou um golaço para sacramentar essa vitória do Palmeiras em Caxias do Sul, mas a gente não pode deixar de falar da grande atuação do Carlos Miguel, como o Jailson falou, especialmente ali no segundo tempo, depois que o Palmeiras amplia o placar, o Juventude começou a pressionar muito ali, especialmente nos minutos finais, e eu contei 3 ou 4 grandes defesas do Carlos Miguel, cada vez mais adaptado ao Palmeiras, na ausência do Everton, para muitos a melhor atuação dele com a camisa do Palmeiras. Então, com esse resultado, o Palmeiras reassumiu a liderança, que havia sido tomada pelo Flamengo no sábado, que venceu o Sport, mas agora o Palmeiras reassumiu a liderança, é o líder com 65 pontos, tem 1 ponto a mais que o Flamengo e 5 pontos a mais que o Cruzeiro, que está na 3ª colocação. O próximo jogo do Palmeiras já é nesta quinta-feira, o clássico contra o Santos no Allianz Parque, mas aí, Bruno, até a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, o Palmeiras tem 5 compromissos no Campeonato Brasileiro. O jogo desta quinta-feira contra o Santos, depois encara o Mirassol fora de casa, depois um outro clássico contra o Santos, desta vez na Vila Belmiro, jogo atrasado, válido pela 13ª rodada, depois encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o último jogo, então, antes da decisão contra o Flamengo na Libertadores, é contra o Fluminense no Allianz Parque. Então o Palmeiras segue vivo no Campeonato Brasileiro, claro, quer muito o tetracampeonato inédito no futebol brasileiro na Libertadores, mas é o líder do Campeonato Brasileiro, também está nessa disputa com o Flamengo aqui no território nacional no Campeonato Brasileiro. Bruno. O reserva, se a gente considerar como titulares aqueles que enfrentaram a LDU, nem acho que dá para dizer isso, né? Porque, enfim, ali foi um jogo específico, com uma escalação muito específica para o contexto que o Palmeiras precisava vencer por 4-0. Mas a gente sabe que, enfim, esse time é quase que um time reserva e acho que nesse contexto agora você conseguir jogar fora de casa, mesmo que contra um candidato ao rebaixamento, poupando praticamente todo mundo, né? E tendo um clássico no meio de semana, acaba sendo realmente um alento e certamente o Abel está comemorando bastante o fato de ter conseguido vencer com essa escalação que entrou em campo. O Palmeiras vai fazer o jogo do... O Palmeiras nem jogou com o Santos pelo primeiro turno ainda, mas vai jogar pelo segundo turno já. No outro meio de semana é que o Palmeiras vai pegar o Santos pelo jogo atrasado do primeiro turno. Na 15 de novembro. Então, o meio de semana é o seguinte, Elton Serra. São Paulo e Flamengo na Vila, Palmeiras e Santos no Allianz. Tá mais complicado para quem? Obviamente para o Flamengo, né? É claro que o Santos já mostrou que cresce em clássicos, né? Isso aconteceu já na temporada. É o que tem acontecido contra o Corinthians e contra o São Paulo. O Sansão jogou bem apesar também. que foi o São Paulo que jogou com o time B/C ali na Vila, mas ganhou os clássicos. Mas o Palmeiras agora tem concentração total no Campeonato Brasileiro até a final da Libertadores, então vai ter time completo, né? Sim. Até porque descansou muitos desses jogadores. É mais difícil para o Flamengo, obviamente, né? Acho que o Palmeiras... tem esse confronto contra o Santos, que é um confronto regional de decidir alguns paulistas, inclusive, nos últimos anos. Mas eu acho que para o Flamengo é mais complicado. O Palmeiras, pós-mundial, né, que passou pelo Botafogo, depois acabou sendo eliminado, eu acho que o ponto fora da curva é o primeiro tempo contra a LDU. De resto, você pode questionar, contra o Cruzeiro não jogou tão bem assim, contra o Bahia teve aquela história que o gramado prejudicou, que o Abel Ferreira falou, o jogo contra o Flamengo, né, que o Flamengo teve um domínio. De resto, o Palmeiras
tem sido um time muito regular, para cima, né? Eu acho que contra o Santos, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, a tendência é manter essa regularidade. Até porque está muito bem encaixado contra um Santos que está está patinando ainda, né? A gente não sabe se vai ter o Neymar, por exemplo, no jogo. Por causa do sintético. Do sintético. Então, o planejamento é que ele jogasse alguns minutos. Foi mais para o desespero agora contra o Fortaleza, que era para jogar 15, jogou uns 25, um pouquinho mais e tal, porque o jogo estava apertado, estava complicado. E essa trocação está boa, né? Mas o Palmeiras O Palmeiras é muito favorito com o Neymar ou sem Neymar? Com o Neymar. E, assim, e na situação atual do Neymar, você questiona se é com ou sem mais favorito. Sim, é. Porque ele não está... Ele está voltando até... não sei se ele deveria... o quanto ele está pronto para poder prosseguir no Brasileirão. Mas o Palmeiras jogando em casa, eu vejo um time que acabou de operar um milagre contra a LDU, não tem porquê. Se não passar pelo Santos, o Flamengo... Aí quem tem que operar o milagre é o Santos. Ambos têm 30 partidas, Palmeiras e Flamengo, portanto restam 8, 24 pontos em disputa até o final do campeonato. E aí, cara, agora é ponto a ponto. Então não dá para perder, não. E nessa o Flamengo semana, tem que ganhar na Vila do São Paulo. Uma pequena vantagem, mas é sempre bom. Para muitos, né? É bom você jogar já sabendo o resultado do adversário, né? Para muita gente, o Flamengo e São Paulo vai ser na quarta, o Palmeiras entra em campo na quinta já sabendo o que aconteceu na Vila Belmiro. Claro que o Palmeiras vai entrar para ganhar, o Flamengo perdendo, empatando, tem que ganhar o jogo, porque ou para manter ali na briga, ficar na frente, ou para, quem sabe, ampliar uma vantagem, né? Seria campeão. Seria campeão. Se as equipes mantiverem o desempenho do primeiro turno, é só um comparativo, gente. Uma brincadeira. Nesse Mas momento, assim, eu acho que os jogos do Flamengo são um pouco mais fáceis, hein, do que do Palmeiras. Jogos do Flamengo? Coisa. Eu acho também. Mesmo. Até porque o São Paulo, que seria difícil no Morumbi, na Vila o Flamengo vai atropelar. Vai atropelar. Não é, velho. Não, só a próxima rodada, vai. Vamos fazer a próxima rodada? São Paulo, na Vila. São Paulo na Vila e o Palmeiras tem quem? Santos, mas depende, por exemplo. Quem tem o jogo mais complicado é o Flamengo, Vamos lá, o São Paulo está ganhando do Vasco. Não acabou, está ganhando do Vasco. O São Paulo está ficando atrás do Fluminense. O Fluminense hoje está no G7, é o 7º. O São Paulo, se ganhar do Vasco, ele é o 8º. Aí ele vai entrar na briga pelo Libertadores. Pode ficar um jogo difícil, mas eu não estou falando pelo São Paulo, não. Eu acho que também que o Flamengo com o São Paulo no Morumbi, enquanto for, o Flamengo é favorito. O que eu acho que o Palmeiras... O Palmeiras pega, por exemplo, o Mirassol está invicto em casa. Você vai pegar um Atlético Mineiro que está correndo risco de rebaixamento fora de casa. O Mirassol pode estar na última rodada ainda brigando por um G4. Pode. Né? Que atualmente está. Né? Então, ou seja, não é um jogo assim, não, já está decidido. Eu acho que o Mirassol está até na Libertadores já. Eu também acho. Não concordo. Na Libertadores não sai, não sai. Então, com essa sequência... 56 pontos. E não tem como separar, gente, não tem como separar Flamengo e Palmeiras e Flamengo nesse momento. São duas competições emblemáticas, então as perguntas vão aí. Ô Paulo, olhando a sequência, se você tivesse que apostar em alguém, claro que é uma aposta, não é uma avaliação. Hoje você apostaria no título do Flamengo ou no título do Palmeiras, com a sequência de jogos? Com a concentração dos dois clubes, o Flamengo está perdendo pontos aí que não poderiam perder. Então eu creio que vai ao Palmeiras. Você aposta, Alex, Palmeiras e Flamengo, nesse momento com essa sequência? Pelo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, pela irregularidade do Flamengo e pela constância do Palmeiras, nesse momento o Palmeiras está à frente, não só na tabela, como também dentro de campo. A fase do Palmeiras está um pouquinho melhor. Ademar? Pelo que nós vimos de tabela, eu apostaria no Flamengo. Agora acho que vai ser decisivo quem for campeão. Essa é a minha próxima pergunta. Porque o que acontece? A hora que você vai chegando ali, os dois vão estar próximos. O campeão da Libertadores, exatamente. Ah, sim, vão faltar 2 jogos depois. E depois vão faltar 2 jogos, entendeu? 3 jogos. Então pode ser até que o título da Libertadores te embale, como você pode também pegar aquele refresco e largar, né? Mas também pode dar um desânimo para quem perder. Então, a pressão vem em cima de quem... Olha que loucura que isso vem aí pela frente. Isso pode fazer uma diferença bem contundente para o coisa, mas acho que os jogos do Flamengo são mais tranquilos. Chico, para você, Flamengo ou Palmeiras com essa sequência, tendo Libertadores antes das 2 últimas rodadas finais, sua aposta seria em quem? Então, vamos falar com cautela. O Palmeiras, na verdade, ele tem um ataque mais objetivo e mais dinâmico, né, e menos regular, né, que o Flamengo. Agora, o Flamengo tem mais individualidades e também tem coletivo. Então,
E pela tabela, pela sequência de jogos, eu acho que vai dar Flamengo. Miller, brasileiro para você, Palmeiras e Flamengo. Sua aposta com essa sequência está mais para quem? Apesar que o Flamengo é mais time, o Palmeiras é mais regular. A diferença dos dois é que o Flamengo no segundo tempo, fisicamente, ele cansa. O Palmeiras não. O preparador do Abel é muito bom. Então o Palmeiras, fisicamente, ele chega mais inteiro nas competições de decisão. Então, no título brasileiro, eu fico com o Palmeiras. Zé, para você. Olhando a tabela aí, eu acho que o Palmeiras tem jogos menos difíceis. Então eu vou ficar com o Palmeiras nessa. Vamos ouvir os treinadores, né? O Abel falando do Flamengo. Ele já conhecia o adversário, né, que teria na semifinal da Libertadores. E nós temos esse recorte, né, Chile? Abel Ferreira falando um pouco, mas projetando o seu adversário, o seu confronto contra o Flamengo de Felipe Luiz. Na tela. É um grande rival, com grandes jogadores. Espero que seja uma grande final. Nós queríamos era estar lá, era o que nós mais queríamos. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. São duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. Agora a gente sabe que o futebol não é quem investe mais ou quem gasta mais, é quem se prepara, é quem tem tempo para se preparar. Estamos na briga também pelo Brasileirão, mas sim, é um grande adversário, um grande rival e quando chegar à altura certa vamos ter tempo para preparar esse jogo, embora seja a meio do campeonato, com jogos atrás de jogos. Não é da maneira que nós mais gostaríamos, seguramente eles também não, mas vamos tentar prepará-la da melhor maneira possível. Mas respeitando sempre tudo aquilo que é a grandeza do nosso adversário. E o Felipe Luiz, depois da partida de ontem lá no Maracanã, obviamente, é verdade que foi com algum custo, né? Porque eu vou falar para você, hein? Coletivo tá difícil ver coletiva. Olha, achei que não ia sair uma pergunta sobre Libertadores, mas saiu, foi bem difícil. Empurraram lá, saiu uma pergunta sobre o confronto entre Palmeiras e Flamengo, né? E o Felipe Luiz também falou sobre Abel Ferreira. Vamos ouvir. O Palmeiras passou de forma merecida. Estão os dois melhores da América do Sul, fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. E é isso. É maravilhoso que podemos ter essa oportunidade de estar vivendo esse momento. É um privilégio muito grande estar vivendo esse momento. Então vamos desfrutar. Nós, Flamengo e Palmeiras, com certeza vamos desfrutar desse momento único que é jogar uma final de Libertadores nesse nível. Está muito longe da final. Sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo, e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Bom, a pergunta que eu vou deixar para vocês, eu vou voltar a Caxias para o destaque final do Silvestre, já que o Palmeiras já deixou o Alfredo Jaconi lá no sul do país, vou liberar a nossa equipe por lá. A pergunta é, você vê que o Felipe Luiz falou, ó, tá longe ainda o confronto. Olha o peso, a importância. Vamos ter o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Ou é Palmeiras ou é Flamengo. É Palmeiras ou é Flamengo. É Flamengo ou é Palmeiras. Dá, e eu tenho dois ex-atletas aqui, jornalistas experientes também na bancada. Dá para tentar não apagar, mas concentrar o foco no Campeonato Brasileiro e esquecer uma decisão de Libertadores em jogo único, com a tamanha rivalidade de Flamengo e Palmeiras? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Dá para esquecer, gente, né? Pelo menos tirar o foco. Eu começo com os ex-atletas. Começar com o Miller. Miller, o Felipe Luiz falou, eu estou pensando, essa ânsia da imprensa de falar de Palmeiras e Flamengo é muito com vocês. Comigo não. É pensar jogo a jogo, Campeonato Brasileiro. Esse papel do técnico é fácil? O jogador esquece? Vamos esquecer a Libertadores? Dá para esquecer? Ou a gente que fica maluco fica falando? Como é que é isso, Miller? Dá para esquecer. O Silvestre deu um exemplo legal, que eu estava lembrando aqui também, né, de 92, com o São Paulo. Lógico que dá para esquecer. Até porque os dois times estão chegando praticamente em igualdade de condição na reta final do Brasileiro. Né? Ali, em ponta a ponta, aquela coisa toda. Até o final, eles vão brigar pelo título. Então não dá para você, ao ficar pensando na final da Libertadores, esquecer o Campeonato Brasileiro, sendo que os dois times têm condições
de ser campeão brasileiro se um vacilar. Então, acho que é normal. Prioriza o que vem primeiro, depois, quando chegar a final da Libertadores, a semana da final é uma outra situação. Você aí em casa, né? Você palmeirense, flamenguista, ou você que gosta de futebol, tá numa ânsia maluca para essa decisão de Libertadores. E a gente fica ali, olhando no calendário e tal, e vai buscar jogos, relembra aqui. E aí o Felipe Luiz falou que é jogo a jogo, imagino que esse deva ser o discurso do Abel, e tá aqui um cara que disputou, né? É campeão pela Libertadores, viveu isso com um duelo de Palmeiras e São Paulo em meio. Nós jogamos... Vamos lembrar? Nós jogamos contra o Palmeiras. Duas finais do Paulista, normal. Nós ganhamos de 4-2. 4-2, né? Na mesma noite, viajamos para Tóquio, para disputar contra o Barcelona, no final do Mundial. Ganhamos, voltamos, demorou uma semana para a segunda partida. E vencemos, 2-1. Inclusive, o primeiro gol foi meu. Então, acho que nós soubemos, né, discernir, separar. Final do Paulistão, vão arrebentar o adversário. Viaja para Tóquio, vão arrebentar com o Barcelona. Priorizar o que vem. Aquele time, você fala que arrebentar é fácil, né? E tô eu aqui preocupado. Aquele time lá, veja só. Raí, Palinha e tal. E era o Barcelona. Então os caras não estavam nem preocupados com o Barcelona. Veja só. Agora é diferente, ó. Veja só. Eu era setorista desse time aí, aquele time era uma sacanagem, né, cara? Veja só. O Barcelona era freguês, jogava lá Cabo Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Real Madrid, 7 jogos, goleava. 7 vitórias, Exatamente. goleava todo mundo. Aquele time espancava todo mundo. Eu tô aqui preocupado com o amistoso de amanhã com a Rádio Bandeirantes pela Copa Olha o CS. Alex Miller como tá nervoso. O jogador vai jogar, hein? Eu tô preocupado. Como é que é o jogo preparativo para a estreia na outra semana. E eu, como atual treinador campeão, deixa eu vender meu peixe aqui, né? Tô preocupado em arrumar o time. Aí eu pergunto pro Miller, o Miller fala, a gente jogou com o Palmeiras aqui a final do Paulista, aí nós fomos para Tóquio jogar a final do Mundial contra o Barcelona, aí nós ganhamos e voltamos e ganhamos do São Paulo. Ou seja, eu não vou... Vocês do meu time que não ouçam o Miller, eu tô tenso e preocupado para amanhã. E vocês sabem que comigo é caneleira amanhã, sem cortar meião, já avisei. Tá concentrado o time? Concentrado. Camisa pra dentro do calção? Camisa pra dentro do calção. Ô, Paulo, nessa linha mesmo, essa ansiedade fica por parte do torcedor. Dá pra separar? O jogador consegue desligar? Dá sim. E é como o jogador falou, né? Na realidade, depois de uma vitória, você fica até mais tranquilo, né? Como o próprio jogador vai lá, ganha o Mundial, onde nós também, eu consegui fazer uma final lá em Tóquio contra o Boca Juniors, e nós voltamos e demos sequência na Bundesliga e também fomos campeões. Mas a prioridade mesmo é o brasileiro. É o brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, os dois times estão focados aí no brasileiro. O Abel tem que montar uma equipe competitiva. O Felipe tem que montar uma equipe competitiva. Precisa colocar os melhores também. Daqui para frente, vai ter que colocar os melhores. Né? E aí vai chegar até a final, ver quem tem condições aí de dar sequência de uma melhor condição. Mas o Flamengo não tem sua força máxima. Pedro, inclusive, tá tomando leite. Mas vai voltar. Tá tomando leite. Porque pra final foi o Éboli da CBN, né? Vai voltar. O Éboli, um abração ao Éboli, nosso colega lá da Rádio CBN, ele deu uma declaração lá no Rio de Janeiro, no tom irônico, falou, gente, o que é bom para calcificar o osso? Leite. Leite, né? Diz que leite é bom e tal. Aí ele falou, que tome leite até ficar bom. Aí o Pedro já foi para a rede social, tomando um copo de leite e já virou um jabá, já apareceu um patrocinador, já rolou dinheiro e tal. Bem, legal. E até pra gente... Mas o Bruno Henrique agora tá bem. É isso que eu quero falar. O Bruno Henrique tá bem. Até pra gente... E aí tem o extracampo. Em outra posição. Tem o extracampo, viu, Paulo? Tem o extracampo, gente. Tem o extracampo. A polêmica entre Palmeiras e os bastidores está quente. Só pra gente não perder o time, já que a gente falou do Pedro, Manchester United prepara a proposta de 311 milhões de reais para contratar Vitor Roque do Palmeiras. Verdão contratou o atacante em fevereiro junto ao Barcelona por 155 milhões de reais. Vitor Roque vive ótima fase no Palmeiras, marcando gols e sendo decisivo em várias partidas. Sob o comando de Abel Ferreira, o atacante de 20 anos voltou a se destacar após passagens discretas por Barcelona e Betis, chamando a atenção de clubes europeus. Com 17 gols na atual temporada,
o atacante está na mira de times da Premier League, que acompanham seu desempenho de perto. O bom momento do jovem aumenta a chance de ele receber propostas do futebol europeu na próxima janela de transferência e já tem time preparando proposta. Segundo o portal Fichages, o Manchester United estaria disposto a investir 50 milhões de euros, cerca de 311 milhões de reais, para contratar Vitor Roque. Outros clubes da Premier League, como Chelsea e Tottenham, também acompanham de perto a evolução do atacante brasileiro. Além dos clubes ingleses, Rubem Amorim, técnico do Sporting, já demonstrou interesse no atacante. No ano passado, tentou levá-lo para Portugal quando o Barcelona buscava um empréstimo, mas o negócio não avançou e o atacante acabou cedido ao Betis, fortalecendo ainda mais sua projeção internacional. No Palmeiras, o jogador vem correspondendo ao investimento feito em fevereiro de 2025, quando foi adquirido por 155 milhões de reais. Com 17 gols e 5 assistências, o jovem atacante se destaca não só pelos números, mas também pela movimentação, inteligência tática e participação ativa na construção das jogadas ofensivas. Em caso de futura venda, o Barcelona terá direito a 20% dos valores envolvidos na negociação de Vitor Roque. O clube espanhol pagou 30 milhões de euros para tirá-lo do Atlético PR em 2024 e o vendeu ao Palmeiras por 25,5 milhões de euros em fevereiro deste ano. Além dessa participação, o acordo prevê bônus por metas alcançadas pelo atacante no Palmeiras, que podem chegar a até 5 milhões de euros. Dessa forma, o Barça garante ganhos adicionais caso Vitor Roque continue se destacando e seja negociado novamente no futuro.